Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu sou o cara das frases, né? Então eu tenho uma medo de frase. Todo episódio eu solto umas 2 ou 3 aí. Mas uma frase que eu gosto muito é o seguinte: onde tem trabalho tem resultado. Simples assim. Sem dúvida. Então eu acho que as pessoas têm que se espelhar um pouco nisso, cara, e tocar a ficha. A gente vive um momento que não é tão fácil para o mercado de veículos. Talvez vocês tenham mais essa visão até do que nós, né? Porque vocês estão, a gente Altimus, né? Não Autotalks. A gente Altimus tem uma ferramenta que auxilia muito, mas também é muito voltada para o back office, né? Auxilia na parte de vendas, tá? Mas back office é muito grande. E vocês, a ferramenta de vocês é venda. Então talvez vocês sentem mais na ponta quando o mercado tem essas oscilações que está acontecendo agora, né? Sim. E aí eu queria justamente puxar essa pergunta já de oscilações de mercado. Como é que vocês veem o mercado agora, né? E qual que é a perspectiva para daqui para frente, né? E talvez o Tyrone lembrar de outros momentos que foram muito desafiadores do ponto de vista de mercado. Pô, travou tudo, não está vendendo, né? Então, se tu lembrar de alguns episódios passados desse e quiser comentar também como é que é a visão de vocês para daqui para frente, eu acho bacana. Claro. Isso, nessa história toda, nós vivemos vários momentos, várias ondas de mercado, né? Primeiro, de certa forma é tranquilizante porque todas elas são passageiras. E hoje é um pouco melhor porque as pessoas têm mais skills que antigamente. Então nós temos mais recursos, a gente tem como tomar muitas ações com um custo muito reduzido, desde que, lógico, você se capacite para isso. Hoje os canais digitais, eles fazem uma diferença gigantesca na rotina de venda de todas as lojas, seja concessionária, revenda pequena, as médias, o que for. Só que, claro, precisa se capacitar, precisa estar ao lado de players relevantes e capacitados, tendo os sistemas de gestão, os sistemas de exposição e internamente o sistema de tratamento do teu time, né? Dos capacities. Então, nós geralmente sentimos essas ondas com trocas de governo. Na pandemia foi um desafio, eu acho que foi o maior deles, né? O maior deles. E eu tenho orgulho de dizer que o Socarrão foi o primeiro marketplace a lançar ali o delivery do carro, né? A primeira sentimento que nós tivemos, agora começamos essa pandemia, a empresa inteira se engajou em buscarmos uma solução imediata. Ali, em nenhum momento houve o desespero, meu Deus, vamos quebrar, o mundo vai acabar. Não, temos uma pandemia, temos um problema gigante, meu Deus, o que vamos fazer para superarmos isso? E, claro, mantendo a saúde dos nossos clientes. Então, no caso de impulsionar, inclusive, né? No caso da pandemia, impulsionou a ida para o digital dos clientes, né? Impulsionou o consumo, você trouxe uma mudança de hábitos, pessoas que usavam o transporte coletivo passaram a usar os carros. Então, a nossa missão era levarmos essas nossas visões de como poderíamos trazer um público que não estava aderente ao consumo de veículo, passar a usar o veículo, porque aquele público tradicional que, de certa forma, estava negociando, deixou de negociar, fosse substituído por esse, sem afetar ali a onda de vendas dos nossos clientes. E deu certo. Rapidamente, em menos de 3 meses, a ferramenta já estava no ar, já tinham muitas lojas levando os carros até os clientes, e aí surgiram também outras oportunidades, né? Higienização, cobrar a entregar o carro mais higienizado do que o normal. E o mercado aceitou bem e rapidamente se estabilizou e a coisa continuou. Pegando um gancho, falando ainda sobre não ser herdeiros, achei muito legal esse ponto. Nós falamos para um público que normalmente criou as suas oportunidades. Então, acho legal o Autotalks por isso. A gente está falando normalmente com o time de revendas, com o mercado que também não tiveram esse patrocínio, vamos dizer assim. Eles também estão criando as oportunidades. Então, para dizer que realmente as oportunidades elas estão, nada como um dia após o outro, com uma longa noite no meio, né? E você lembrou de uma frase, tem uma frase que um chefe meu falava, eu gosto de lembrar, que nada vence ao trabalho, nada resiste ao trabalho. Se você trabalha consistente, o teu resultado virá. Falando da pandemia e de momentos de mercado, o marketplace ele foi um grande gerador de demanda, né? Então, no primeiro momento, aquela insegurança de como transacionar algo digital no momento que a gente não podia ter o contato, né? E aí surgiram essas oportunidades, mas depois nós viramos de fato um segmento para tracionar. Então gerávamos muita demanda para o mercado e ajudávamos a condicionar a entrega. Melhorou a capacitação, fizemos lives para poder capacitar o mercado, então o Socarrão esteve envolvido nesse processo. E falando do momento atual, nós somos ainda suscetíveis a uma troca de governo, um movimento financeiro, né? Então a gente está passando por isso exatamente, um processo de inadimplência, mas de novo, tem oportunidade. Quem conquista a oportunidade, quem se posiciona, quem se desloca para receber essa oportunidade. Então quando a gente vai na revenda, a gente fala,
multiplica tua oportunidade de negócios, diferencia os seus canais e aposta, porque se um canal não está convertendo, o outro vai estar convertendo. E o mais importante é isso, é multiplicar as oportunidades de negócios, trazer esse cliente para a tua jornada e na tua jornada buscar conversão. Então, os momentos eles são diferentes, são momentos que você precisa se adaptar, mas tem oportunidade. Isso é importante a gente deixar claro para o segmento, para as pessoas que estão envolvidas. Ele pode ser um pouco mais difícil, mas a oportunidade está lá. Ô, Jeff, legal, tu comentou, nós vamos na revenda, né? Até queria abordar esse ponto aqui. Eu acho que vocês têm uma estratégia bem interessante de mercado, né? Que está bem próximo do cliente lojista, né? Perfeito. Fala um pouco mais essa importância e o modelo de negócio de vocês de estar mais próximo do lojista. Como é que vocês hoje atuam no mercado, né? E se depois puder falar um pouquinho do que vocês pretendem para 2023 nesse modelo que vocês trabalham hoje, como é que vocês querem expandir para o Brasil? Bacana, Ardon. Nós temos uma ferramenta super tecnológica, isso é importante para apoiar, capturar leads e entregar esses leads qualificados para revenda, mas nós o diferenciamos por pessoas, né? Então a gente falou um pouquinho lá no começo, o Socarrão a gente tem a essência das pessoas, um dos nossos lemas, dos nossos valores, o Socarrão cuida das pessoas, e nós temos o maior time de especialistas do sul do Brasil. Nós temos 23 pessoas hoje no mercado, então a gente provê uma ferramenta que é uma solução digital, mas apoiado por um time de especialistas na ponta para fazer com que a ferramenta seja bem utilizada, para que a revenda possa extrair mais a melhor performance dessa ferramenta. Então o nosso time está sempre se capacitando para estar próximo da revenda. E a gente viu que isso é um diferencial em relação a, vou chamar de concorrentes, aos demais players, porque normalmente eles têm um time mais generalista ou se apoiam de uma ferramenta por si só. Então nós precisamos ter a ferramenta e o nosso time precisa estar na ponta para poder fazer o nosso parceiro revendedor usar melhor e extrair um pouco mais. E esse é um formato que ele é possível de escalar. Então nós, esse começo de ano, estamos bem focados no Sul, então nós ampliamos a nossa participação no Sul, acabamos de montar uma célula de Inside Sales que já começa a dar resultados, a gente começa a explorar um canal diferente, que é o executivo na ponta e o Inside Sales, então a gente vai ter 2 modelos de atendimento, isso permite que eu esteja próximo da revenda, nesse momento não fisicamente, depende um pouco da cidade, e fisicamente muito bem apoiado pelos executivos. E esse ano vai ser o ano do crescimento, então esse ano de 20 anos, a gente falou um pouquinho, é o ano que o Socarrão vai consolidar essa liderança no Sul. Então, lá na nossa visão e na nossa missão, a liderança do Sul é importante para nós, mas já começamos a fazer incursões fora do Sul. A gente foi para a Fenalto, então a Fenalto abriu, foi o primeiro ano que o Socarrão, o ano passado, foi expositor. Nós vimos o tamanho do potencial que nós podemos abraçar, conhecemos o tamanho do mercado e agora vamos escolher aonde chegar de maneira mais estratégica. Então, saber aonde chegar é importante e como chegar nesse local. Acho que é um pouco da estratégia que a gente vai tocar para esse ano aqui dentro do Socarrão.